Hare Krishna, olá a todos. Estamos de volta com a série Bhagavad Gita na prática aqui no Clube do Dharma. Essa série a gente começou no ano passado, ela teve um hiato um pouco longo de alguns meses, mas estamos retomando essa série. Então a gente já fez um vídeo introdutório explicando assim, um contexto geral de toda a Bhagavad Gita no primeiro vídeo dessa série, e depois a gente fez um vídeo para cada um dos capítulos da Bhagavad Gita até o capítulo de número 4. Então hoje a gente está retomando a série nesse vídeo com o capítulo de número 5, que é um capítulo que vai falar sobre Karma Sannyasa Yoga, a yoga de como agir de forma renunciada. E ela tem tudo a ver com o tópico original de dúvida, de questionamento de Arjuna, que era se ele deveria ou não participar da batalha de Kurukshetra. Então Arjuna estava decidido a abandonar o campo de batalha e decidido de fato a abandonar, né, a sua posição ali como um kshatriya, um guerreiro, abandonar o seu dharma, abandonar o seu dever, porque ele entendia que tudo isso carregava consigo complicações inerentes, né, que participar da batalha significava também assim, participar, compartilhar de toda a violência social que era implicada na batalha, de compartilhar, na verdade, todos os dilemas éticos, né, que são intrínsecos a uma guerra daquele porte. Então, Krishna, inclusive, de fato, falou para Arjuna, né, que alguém que abandonava o seu Dharma poderia ser considerado alguém desonrado, indigno, que Arjuna não era digno de abandonar, né, assim, Arjuna não era uma pessoa digna demais para poder abandonar o seu dever naquela posição, que Arjuna não suportaria o fardo, né, de perder essa dignidade. E Arjuna vai ouvindo toda essa preleção de Krishna a favor de que ele lute, que ele, assim, de fato cumpra com seu Dharma ali no campo de batalha, né? Ele vai vendo a construção dos argumentos de Krishna do primeiro até o terceiro capítulo da Bhagavad Gita. No primeiro capítulo, na verdade, ele expõe assim, as suas dúvidas, né? E Krishna prepara o cenário pelo qual ele vai começar a dar seus argumentos a favor de que Arjuna cumpre o seu Dharma, né, que vão ser expostos no capítulo 2, no capítulo 3. E aí no capítulo 4, Krishna faz uma revelação, Krishna se mostra como um avatar, Krishna se revela o próprio Deus. E aí Krishna vai começar a falar que quando ele vem para esse mundo, ele vem para manter o Dharma. E de fato ele vai falar que para com que a gente consiga compartilhar de comunhão com ele, que a gente consiga viver no Dharma, a gente precisa de Jnana Yoga, a gente precisa do conhecimento transcendental, e esse conhecimento não pode ser obtido de nenhuma fonte a não ser do próprio Deus. Esse conhecimento é um conhecimento revelado, né? O intelecto humano, a nossa capacidade cognitiva, a nossa experiência, nada disso é suficiente para com que a gente consiga construir uma ponte que permita com que a gente supere a ilusão inata desse mundo. Isso não é possível, né? Então, assim, a corda de salvação, ela tem que ser esticada a partir da transcendência. O próprio Deus tem que chegar e estender a mão para poder tirar a gente desse mundo, e ele o faz na forma do conhecimento que ele traz, né? Esse conhecimento que ele revela. E Krishna vai, assim, falar, olha, é importante que você pondere esse conhecimento, que você introjete esse conhecimento dentro de você, que você viva essa revelação, né? E isso, de certa forma, confunde Arjuna. E o capítulo 5 começa com Arjuna confessando que agora ele está com mais dúvidas do que nunca. Ele fala, olha, Krishna, primeiro você fala que eu tenho que lutar, né? Primeiro você estava falando ali, olha, é importante você cumprir Karma Yoga, você atuar nesse mundo, mas você fazer as suas ações como um de águia, como uma oferenda, né, como um ato de sacrifício para Deus, uma forma de comunhão com a transcendência, né? Tudo que existe nesse mundo existe com um propósito. Então, até a batalha ela tem o seu propósito, e esse propósito, obviamente, nasce da mente do Criador, né? Então, você tem que agir como um ato de comunhão com Deus. Tudo bem. Esse foi o seu primeiro argumento. Depois você começou a falar que, olha, mais importante do que a ação é o conhecimento revelado, né? Mais importante do que você, a partir do seu próprio esforço, tentar construir sua salvação, é aceitar a salvação que eu lhe dou na forma da revelação, né? Você tem que absorver, você tem que assimilar, você tem que
assim, se enamorar profundamente, encher seu espírito dessa revelação que é Jnana Yoga, que é esse conhecimento transcendental, que é o capítulo 4, né? Então, ali ele falou, poxa, para mim parece que você está querendo dizer que eu tenho que viver em meditação profunda, nas suas palavras, na sua revelação, que eu tenho que me retirar das minhas atividades nesse mundo e me dedicar à meditação nesse conhecimento sagrado que você trouxe, né? Então, agora eu tô confuso, qual dos dois? Você me botou numa posição paradoxal. Eu já estava numa posição paradoxal antes, agora você veio e agravou ainda mais a minha perplexidade, né? Você conseguiu acentuar ainda mais os meus questionamentos, assim, parece que agora eu tô num dilema ainda maior. Então, Arjuna, assim, de uma maneira muito franca, ele confessa para Krishna que agora, mais do que nunca, ele não sabe o que tem que fazer, e Krishna fala, peraí, acho que você não entendeu direito o que eu tô falando, né? E aí o capítulo 5 da Bhagavad Gita é Krishna agora botando ali os pingos no is, eles esclarecendo definitivamente como que, na verdade, esses dois posicionamentos que ele já apresentou no capítulo 3 e 4, respectivamente, eles podem ser conjugados, né? E a resposta para isso é Karma Sannyasa Yoga, é agir, mas agir com o espírito de sannyasa, com o espírito de renúncia. Né? Então Krishna vai falar para Arjuna muitas coisas interessantes, né? Ele vai falar para Arjuna, olha, uma pessoa que é de fato sábia, essa pessoa ela age, mas ela age entendendo que na verdade quem está agindo nesse mundo são os modos da natureza. Ela está entendendo que ela não é assim o ator último das suas verdadeiras ações nesse mundo. E claro, se a gente tiver um pouco de sangue frio, se a gente tiver um certo distanciamento das nossas próprias ações, a gente vai conseguir perceber esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, digamos que você empreenda uma obra altruísta, né? Você vai lá e faz um projeto de caridade. Quando você executa esse projeto, você teve a intenção, você teve o seu labor, você trabalhou, você se esforçou, você se dedicou, gastou horas, talvez tenha gastado dinheiro, gastou ali seus talentos, né? Gastou sua lábia convencendo outras pessoas a lhe auxiliarem. Você pode ter tido um mérito, uma participação naquela ação, naquele ato caridoso que você fez. Mas você foi o único executor daquela ação? Claro que não, né? Então, se você, por exemplo, foi lá e fez um projeto caridoso, muitas pessoas atuaram ali junto com você, né? Primeiro, se você teve a iniciativa, a prerrogativa de agir de forma caridosa, é porque você foi educado de tal forma que a sua mente, a sua imaginação buscaram esse tipo de piedade, né? Então, assim, os seus pais, seus avós, seus professores, né? Seja lá quem que inculcou em você esse tipo de valores, tiveram participação, né? Mesmo que agora, objetivamente, eles não estejam lhe ajudando diretamente, talvez ali no seu projeto caridoso, no que você está fazendo, naquela determinada ação, eles estavam ali por trás. Por quê? Porque eles deram capital moral para você, para com que você agora tivesse esse vigor, né? E essa disposição até emocional para você poder ir lá e atuar da forma que você atuou, né? E se você, por exemplo, teve recursos, né, para poder atuar dessa forma, esses recursos, né, esses bens que você empregou de alguma forma, eles vieram de algum outro lugar antes de virem de você, né? Então, por exemplo, se você usou determinados talentos, os recursos que você usou para fazer um determinado projeto foram seus talentos, esses seus talentos eles também nascem como parte do seu processo de educação. Alguém ajudou você a aprender como usar suas próprias habilidades para com que você pudesse botar elas em prática agora, né? Então você teve professores e tudo mais. Você também teve ali uma mão da providência. Por quê? Porque você pode, com a melhor das intenções, atuar e nada acontecer, nada frutificar. Então, assim, em última análise, além de todo o apoio que você teve, né? Além de tudo aquilo que você usou também, assim, como benefício a partir daquilo que já existia pronto nesse mundo, né? Porque, por exemplo, digamos que no seu projeto ali de caridade, você obteve ajuda de pessoas porque você foi lá e fez um marketing através da internet. Então, todo mundo que colaborou para que aquela tecnologia existisse, também tiveram participação no ato moral que você executou, né? Você não poderia ter tido o alcance que você teve se não tivesse aquela tecnologia disponível, né? Mas, além de tudo isso, em última análise, teve o quê? Teve a sanção de Deus, né? Porque Deus permitiu, as coisas frutificaram, porque o seu esforço ele seria insuficiente por si só para garantir que aquele ato caridoso desse certo, né? Então, assim, Krishna fala, olha, os modos da natureza estão atuando, então se você age, por exemplo, com bondade, existe toda uma dinâmica de bondade que está atuando assim, em você,
nos mais diferentes níveis, né? Existe uma força de bondade social que veio através de pessoas bondosas que te inspiraram. Você talvez tenha uma dinâmica biológica de bondade, né? Nós temos hormônios, nós temos uma estrutura neurológica que faz com que a gente busque por ordem, que a gente busque por harmonia, né? Que a gente busque mesmo, assim, caridade, que a gente busque moralidade, né? Tem um neurocientista faz um trabalho muito interessante, que é o Jonathan Haidt. Ele investigou assim de forma muito contundente o papel neurológico na construção da moralidade. Então, assim, a gente tem todo um aparato cognitivo que faz com que a gente busque a moralidade. Então, assim, existe toda uma série de influências que estão além da gente, né? Em última análise, como a gente falou, existe a sanção de Deus. E Krishna falou, olha, uma pessoa sábia, ela entende que por trás das ações dela tem muito mais do que só ela, né? E por causa disso, a mente dela é uma mente interiorizada, a mente dela é voltada para dentro, a mente dela não é voltada para fora, né? E aí Krishna fala, o sábio de verdade, ele não está tentando se deleitar nos prazeres desse mundo, porque ele entende de uma forma muito clara que todos os prazeres desse mundo têm começo, meio e fim. Então Krishna vai bater muito nessa tecla, nesse capítulo 5 aqui da Bhagavad Gita. Ele vai falar para Arjuna. O sábio, ele atua nesse mundo, mas ele não está atuando buscando o sucesso, buscando a felicidade, porque ele entende que todas essas coisas nesse mundo são temporárias, né? Mas ele atua, ainda assim ele atua. Por quê? Ele atua porque ele está tentando agradar a Deus, né? Então os atos dele nesse mundo são para cumprir seus deveres. Os deveres são algo inato a ele. E ele está agindo unicamente porque ele tem que cumprir esses deveres. Mas ele não age com essa fixação, com essa obsessão de que ele tem que ser bem sucedido, né? E ele age também para poder beneficiar as entidades vivas que existem nesse mundo, porque ele entende que isso é o interesse de Deus, né? Então Krishna fala um verso assim bem forte, que vai falar Yoga Yuktu Vishuddhatma Vidyatatma Jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvanapina Lipyate. Né? Então, Yoga Yuktu Vishuddhatma, né? Então aquela pessoa assim que está unida em yoga com Deus, Vidyatatma Jitendriya. Essa pessoa, ela conseguiu controlar os seus sentidos, né? No sentido de que agora ela não é mais dominada pelos impulsos físicos, né? Pelos impulsos sensuais, pelos impulsos biológicos. Ela consegue se distanciar de tudo isso. E aí Sarva Bhutatma Bhutatma, né? O Atma, o eu dela, compartilha o eu, o Atma, de Sarva Bhuta, de todas as entidades, né? Ou seja, ele desenvolveu um grau de compaixão, ele desenvolveu um grau de empatia com todas as entidades vivas, né? E por causa disso, Kurvanapina Lipyate, por causa disso ele não se enreda, por causa disso ele não fica preso pelo karma das suas ações. Krishna, em outros versos, vai falar que esse sábio, ele inclusive conseguiu chegar numa posição de que ele está além do bem e do mal, né? Ele entende que os atos dele, assim, devem se situar além do bem e do mal. E isso é muito interessante, né? Como que a gente vai ficar além do bem e do mal? Só existe uma forma da gente atingir essa posição, que é a gente estar em comunhão com Deus, porque o único que está, assim, totalmente situado de forma transcendente ao bem e ao mal é o próprio Krishna, né? Então, os nossos atos bons, por exemplo, eles também são maculados, né, pelo nosso próprio egoísmo, pelos nossos próprios vieses, né? Então, mesmo as nossas ações piedosas, mesmo as ações que nós pretendemos executar de forma que sejam benéficas para os outros, mesmo os nossos atos de caridade, de bondade, de honestidade, todos eles são limitados, todos eles, quando são feitos a partir do nosso próprio esforço, padecem daquele mal que Krishna vai falar lá no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita. Então, percebam, isso é uma coisa muito importante. Sempre que a gente está lendo uma declaração de Krishna, a gente tem que ler na declaração do contexto completo das suas outras declarações. Isso é o esforço, né? Isso é o labor da exegese. É você ler uma passagem do texto sagrado iluminado, né, por todas as demais passagens desse mesmo texto. Então, o que acontece? Lá no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita, Krishna e Arjuna já tiveram essa conversa, né? Arjuna já perguntou para Krishna por que às vezes eu erro mesmo não querendo errar. E Krishna falou, é por causa de kama, é por causa do egoísmo, é por causa do pecado. Esse pecado, ele já se infiltrou, né, dentro das entidades vivas condicionadas, ele já se infiltrou dentro da sua mente, né, das suas emoções, dentro da sua inteligência, da sua capacidade de discernimento, dentro dos seus sentidos. A sua própria experiência de lidar com o mundo já é enviesada por esse egoísmo, né, por esse pecado. Porque normalmente quando a gente pensa em pecado, quando a gente pensa na ideia de pecado, a gente tende a igualar pecado
com imoralidade, né? Para a gente, pecado é sinônimo de imoralidade. E para Krishna não. Pecado para ele significa alienação de Deus, alienação da nossa condição original, que é uma condição de transcendência, né? Então, o bem que a gente faz a partir da nossa própria inteligência material, a partir da nossa própria visão do mundo, né, quando a gente faz o bem de acordo com os nossos termos, né, quando a gente faz o bem a partir do nosso esforço, do nosso labor humano, isso é pecado também. E mesmo o bem nessas condições é pecado. Ele é imoral? Claro que não. Né? A gente pode fazer coisas extremamente morais, extremamente éticas, extremamente justas, caridosas, materialmente falando, né? Essas coisas são ruins? Não, elas são boas, elas verdadeiramente são boas, mas elas também são pecados, por quê? Porque quando você faz o bem, sendo você a fonte do bem, o que acontece? Você se vê como o bondoso, você se vê como aquele que de fato pode propagar o bem, né? Você se vê diante da obrigação de você consertar os defeitos do mundo com a sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu discernimento. Você se vê, na verdade, como quem? O salvador e redentor desse mundo. Né? E o que acontece? Você está esquecendo Deus, você está se pondo na posição que por direito é de Deus, né? Você está se alienando dele, você está olhando o mundo de uma perspectiva, assim, uma perspectiva vazia de Deus. Você está olhando para esse mundo e vendo um mundo maculado, fraturado, quebrado, atingido pelo mal, e você se vê como aquele que pode, em certa medida, consertar esse mal, reparar esse mal. Né? E o que acontece? Você está fazendo bem, mas é um bem que é kama, né? Um bem que é egoísta. Por quê? Porque a fonte desse bem é o seu eu. E o seu eu é limitado, né? O seu eu é enviesado por esse kama, por esse egoísmo que é inerente às entidades vivas materialmente condicionadas. Então, Krishna está falando aqui, o sábio ele está além do bem e do mal, porque, na verdade, ele não está buscando o bem que os homens buscam, mas ele está buscando o bem que Deus busca, né? Ele está tentando ser um instrumento de Deus para fazer não o bem dos homens, mas para fazer o bem de Deus, né? E aí Krishna vai falar que esse sábio, né, ele tem um olhar equânime sobre o mundo. Ele vê, na verdade, Krishna vai falar aqui verso famosíssimo, né, que ele vê um brahmana, ou seja, ele vê um erudito espiritualista, né, um intelectual, um sacerdote. Ele vê esse brahmana, ele vê uma vaca, um elefante, um cachorro e um pária, né, uma pessoa marginalizada na sociedade. Ele vê todos eles da mesma perspectiva. Ele olha para todos eles e vê o quê? Vê uma alma espiritual, uma centelha divina, uma parte de Deus. Né? E ele vai, Krishna outras vezes vai, assim, ao longo da Bhagavad Gita, em outros capítulos, trazer à tona de novo esse tema, que é o tema de Samatvam, da equanimidade. Né? Essa equanimidade, ela nasce do quê? Essa equanimidade, ela nasce assim, da nossa capacidade intelectual, nossa capacidade filosófica, da nossa bondade, da nossa misericórdia, de você ver todo mundo, né, assim, de forma igual. Não. O que ele está falando que esse sábio tem, em termos de equanimidade, não é uma equanimidade que a gente pode produzir no nosso coração através da ética, da moralidade, de reflexões filosóficas. Essa equanimidade que ele está falando é muito profunda. Não é uma equanimidade intelectual abstrata. Você leu aqui na Bhagavad Gita e falou, nossa, que bonito, né? Uma mensagem de que todo mundo é igual, no fundo todo mundo é igual. Aí todo mundo pode ler isso aqui e se sentir, assim, de fato, tocado por essa mensagem da Bhagavad Gita, pode concordar. A gente vive hoje em dia numa sociedade que é extremamente inclusivista e essa mensagem aqui soa muito bem. Então é muito fácil alguém ler isso aqui e falar, poxa, que legal, gostei, né, dessa mensagem que esse texto está trazendo. Mas não é isso, não é um mero, assim, sentimento de que, puxa, que bacana, todo mundo é igual. O que ele está falando aqui? O sábio que ele está falando aqui é alguém que de fato sente isso profundamente. E ele sente isso profundamente não porque esse sentimento brotou no seu coração por causa da sua piedade, mas brotou no seu coração porque ele está em comunhão profunda com Deus. E Deus sim é verdadeiramente equânime. Então não é que a gente se torne equânime para se aproximar de Deus, senão que a gente se aproxima de Deus ou permite que Deus se aproxime da gente, e aí a equanimidade vai brotar no nosso coração, não por intermédio das nossas próprias ações, por intermédio do nosso próprio sentimento piedoso, mas como resultado natural da bondade imanente de Deus, né? E aí Krishna vai falar, olha, esse sábio que é equânime, esse sábio que consegue se regozijar dentro de si porque sua mente é internalizada, ele está sempre atuando, né, para o benefício das outras pessoas, mas por mais que ele haja, ele não fica preso pelas suas ações. Né? De novo, voltando aqui ao ponto que Arjuna queria entender. Né? Eu tenho que viver dentro de mim, recolhido dentro de mim,
contemplando a revelação de Deus, eu tenho que viver fora de mim, externamente, atuando de acordo com o Dharma. Krishna fala as duas coisas. Você vive atuando de acordo com o Dharma, mas você entende que não é você que está atuando, você é só um instrumento de Deus. E você, internamente, está com a mente assim afastada da dualidade, afastada da multiplicidade de propostas desse mundo, e somente internamente ela está centrada em Deus. E Krishna aqui vai usar uma analogia extremamente famosa, né, que é a analogia do lótus, né, que o lótus ele pode, né, assim, a flor de lótus ela pode crescer sob a água e não ser tocada pela água, né? Essa aí é uma analogia extremamente famosa, e Krishna fala, quem que vai conseguir fazer isso? Quem que vai conseguir atuar nesse mundo e não ser tocado por esse mundo? Quem vai conseguir agir nesse mundo como um peregrino? Você, né, assim, esse sábio, esse transcendentalista que Krishna está falando aqui, é alguém que passa por esse mundo, mas não é desse mundo, né? Ele passa nesse mundo como um passageiro, um peregrino, né? Ele só está de passagem por esse mundo, mas quando ele passa aqui, ele deixa sua marca, ele trabalha para executar o Dharma. Mas como que ele consegue essa posição, né? Krishna vai falar, é por causa que ele tem esse espírito de sannyasa, ele tem esse espírito de renúncia. E aí a gente também pode cair vítima de um estereótipo do que é essa renúncia. A gente pode falar, poxa, o renunciante é aquela pessoa austera, aquela pessoa abnegada, aquela pessoa que não tem posses, né? Aquela pessoa que abriu mão de tudo, assim, aquela pessoa que fez aquele voto de pobreza, né? De abstenção, de acumulação de posses, aquela pessoa que, de fato, ela é muito estrita na sua disciplina pessoal. Essa pessoa, ela consegue, né, pela força da sua disciplina, pela força da sua retidão, do seu caráter, né, e o vigor com o qual ele refuta as propostas desse mundo, essa pessoa consegue chegar nesse estágio aí de neutralidade que Krishna está falando, que ele anda nesse mundo, ele atua nesse mundo, ele cumpre seu Dharma e ao mesmo tempo ele é caridoso e é piedoso e ele está além do bem e do mal, né, e não é afetado por esse mundo, não é atado por esse mundo. Então essa pessoa assim, totalmente desapegada, totalmente desconectada da matéria, ela consegue. Mas não é isso que Krishna está falando, né? Porque o que Krishna está falando aqui é algo muito mais profundo do que isso, né? Esse desapego, né, essa renúncia no sentido de se privar das posses materiais é algo muito banal, é algo muito supérfluo, perto do que Krishna verdadeiramente está falando. Porque Krishna aqui está falando de renúncia no sentido de renúncia do seu próprio eu, né? Renúncia do seu próprio egoísmo. Como que a gente vai renunciar às posses materiais se as posses materiais, nossos talentos, nossos recursos, tudo que existe nesse mundo, é propriedade de Krishna, nada disso é nosso, né? Então como que eu vou renunciar a uma coisa que nunca nem foi minha, né? Então o que Krishna está falando aqui é uma renúncia num sentido muito mais profundo, porque alguém pode, assim, querer renunciar às coisas desse mundo, mas pode se apegar à renúncia. A pessoa pode se apegar à ideia de que a renúncia dela salvará ela, que a renúncia dela será redentora, né? Então, o que acontece quando a pessoa faz isso? A pessoa, na verdade, está transformando a renúncia no Deus dela, no refúgio dela. E Krishna vai falar aqui no capítulo 5 da Bhagavad Gita que só consegue chegar nesse estágio verdadeiro de renúncia aquele que fez da sua mente, a sua inteligência, a sua fé e seu refúgio serem todos depositados em Deus, né? Então a gente deposita todas as nossas esperanças em Deus e não na renúncia, né? A renúncia aqui, na verdade, é uma renúncia ao senso de que eu posso me salvar, de que qualquer coisa que eu faça pode me salvar, né? Então, o verdadeiro renunciado não é aquele que abre mão das coisas materiais. Ele pode abrir. Um renunciante, de fato, verdadeiro, ele pode ser um sannyasi no sentido externo da coisa. Um monge que fez um voto de pobreza, né, um voto de ter uma vida simples, pode. Mas pode também ser uma pessoa extremamente opulenta materialmente, mas que lida com essas posses materiais como sendo posses de Deus que ele está administrando para cumprir o seu Dharma, né? O verdadeiro senso de renúncia que está sendo dito aqui é essa renúncia do seu próprio eu, né? E é uma renúncia extremamente profunda. Por quê? Porque você tem que renunciar até a coisas que nós entenderíamos como religiosas, né? Então, por exemplo, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna que ele tem que superar, inclusive, as palavras floridas dos Vedas. Por quê? Os Vedas estão o tempo todo falando sobre Dharma, o Dharma que a gente tem que executar. O Dharma é o quê? O Dharma é aquilo que mantém a ordem desse mundo, é a ordem cósmica, e a ordem cósmica nasce do quê?
nasce da lei de Deus, nasce da lei que emana da mente de Deus, né? E o que acontece? Muitas pessoas, na verdade, assim, boa parte da totalidade de pessoas religiosas, ditas religiosas, caem vítimas desse fenômeno, que é um fenômeno de você entender o seguinte: olha, existe uma lei que emana de Deus, uma lei que dita como que tem que ser o meu comportamento, uma lei que dita como que tem que ser minhas ações, e aí o que acontece? Eu posso, assim, sacralizar essa lei de Deus, no sentido de que a lei, para mim, se torna igual a Deus, né? Eu deixo de lado a pessoa de Deus e minha relação é só com a lei de Deus. E quando eu faço isso, na verdade, eu estou judicializando a figura de Deus, no sentido de que, da mesma forma que se eu sigo as leis do Estado, eu sou um bom cidadão e o Estado tem, assim, digamos, o dever de cumprir a parte da responsabilidade dele comigo e garantir os meus direitos, se eu sigo a lei de Deus, naturalmente eu estou controlando Deus. Deus agora, ele também se torna um refém da sua própria lei. E se eu sigo a lei de Deus, Deus é obrigado a gerar em mim o quê? Prosperidade, salvação, proteção, né? Então a ideia é de que eu consigo contornar Deus eu consigo controlar Deus quase de forma mecânica, seguindo as leis de Deus, né? Então, seguir o Dharma é algo assim que é desejável, com certeza. Né? Agora, você vê, por exemplo, a lei de Deus, você vê o Dharma como sendo a meta, esquecendo que, na verdade, ela só é uma expressão da vontade de Deus, isso é algo extremamente indesejável. Por quê? Porque você passa a ter uma relação com a lei de Deus e não com Deus. E o que acontece? Essa lei se torna morta. Por quê? Porque agora você está seguindo a lei de Deus para tentar obter um favor de Deus, em vez de seguir a lei de Deus como um ato gracioso, né? Um ato de testemunho, de gratidão, por causa que você está agradecido a Deus porque Ele misericordiosamente deu dádivas para você, né? E entre essas dádivas, a dádiva da sua própria existência. Esse Deus que te resgatou do mal, esse Deus que veio e trouxe a revelação para você, esse Deus que veio e te amparou, né? Apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus pecados, esse Deus que veio e se revelou nesse mundo, né? Então você se sente grato por Deus e como um testemunho dessa gratidão você segue, né, o Dharma para agradar a Deus, né? Esse é o espírito correto da gente seguir o Dharma. Mas se você segue o Dharma ou se você segue qualquer procedimento religioso com esse espírito de tentar controlar Deus, isso na verdade é uma forma de alienação de Deus. É de novo o quê? De novo cama, de novo egoísmo, de novo pecado. Então o que acontece? Uma coisa é você seguir Dharma com a força, né, da sua disciplina. Isso é alienação de Deus. Agora, você seguiu o Dharma porque Deus operou uma mudança no seu coração, porque Deus operou um milagre em você, Deus, com a sua misericórdia, encheu você, né, do seu amor e agora você está transbordando isso, é algo completamente diferente. Então você segue esse Dharma, na verdade, com o espírito livre, com o espírito cheio de gratidão, sabendo que é Deus que, na verdade, está operando o Dharma dentro de você. Né? Então, quando Krishna fala que você tem que renunciar até o Dharma, olha só que coisa profunda. Quer dizer, desculpa, ele não fala que você tem que renunciar ao Dharma nessa passagem, ele fala que tem que renunciar aos Vedas, né? Olha só que coisa profunda, ele está falando nesse sentido. Mas no final da Bhagavad Gita ele vai falar que tem que de fato renunciar ao Dharma, lá no capítulo 18, né? Então ele fala, renuncia ao Dharma e entende que sou eu que vou te proteger. Então Krishna pede para renunciar tudo, renunciar ao Dharma, renunciar aos Vedas. E é claro, um devoto, quando ele está em comunhão com Deus, ele também tem comunhão com os Vedas. Por quê? Porque os Vedas são conhecimento que emana de Deus, ele tem comunhão com o Dharma. Ele tem comunhão com tudo isso, né? Ele tem comunhão com a renúncia. Mas é Deus que vai operar a renúncia nele, e por aí vai. Então, assim, a chave para a gente entender tudo isso é essa renúncia radical que Krishna está falando. Ele não está falando de uma mera renúncia externa. Ele está falando da renúncia no sentido mais puro, radical e transcendental possível, que é a renúncia de si mesmo. De você entender que é por causa do seu esforço que pode nascer qualquer benefício, qualquer tipo de bondade, moralidade material ou mesmo qualquer força espiritual. Não é o seu esforço que vai promover nada disso. Na verdade, é a comunhão com Deus. Só Ele que pode ser, assim, esse elemento de redenção, de misericórdia. E aí o verso final do capítulo fala isso. Olha só, Prabhupada chamava esse verso de a fórmula da paz. E esse verso diz o seguinte: Bhaktaranja yatapasan sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatvaman shantirikshati. A tradução aqui de Prabhupada. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como o beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades,
o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores e misérias materiais. Então, olha só que interessante, né? Krishna fala que a gente tem que conhecer essas 3 condições dele. Bhoktaran Jagyatapasam, que é ele, né? Que é aquele que goza de todos os trabalhos, de todos os sacrifícios que são executados nesse mundo, né? Então, ele é aquele que desfruta, né? Ele é o desfrutador supremo. Isso é extremamente importante, né? A gente precisa entender que Krishna é o desfrutador supremo, porque senão a gente não vai conseguir renunciar a nenhum prazer ilusório desse mundo, né? Lembra que Krishna falou aqui que o sábio não é aquele que se delicia com os prazeres materiais, sabendo que eles têm um começo, meio e fim? Mas como que você vai abrir mão de um prazer material se, para você, os únicos prazeres que existem são esses, né? A única forma que a gente tem de abrir mão de ser feliz nesse mundo, assim, com a ideia, né, com o ideal material de felicidade, é se a gente tiver na nossa imaginação, no nosso coração, nos nossos sentimentos, uma proposta muito grande de uma felicidade que é eterna, que é infinitamente superior a qualquer felicidade que é encontrada nesse mundo. Senão a gente não vai conseguir renunciar a nenhum prazer desse mundo, né? Se não tiver essa proposta de um prazer exageradamente, infinitamente superior, a gente não vai conseguir abrir mão de nada aqui. Imagina, se essa aqui é a única chance que eu tenho de ser feliz, então eu tenho que ser feliz aqui. Eu vou me agarrar a qualquer chance, mesmo que seja pequena, ridícula, né, de felicidade que existe aqui, né? Então, um teólogo cristão que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, ele vai falar o seguinte: o materialista não é aquele que quer ser feliz a qualquer custo, aquele que quer muito ser feliz. Ele fala que o problema do materialista não é que ele quer muito ser feliz, não. Ele fala que o problema dele é que ele quer muito pouco ser feliz, né? Por isso ele aceita qualquer felicidadezinha medíocre que esse mundo tem para oferecer. Ele fala que quem quer ser muito feliz, quem tem uma cobiça, uma ganância, uma ânsia profunda de felicidade é o espiritualista, porque ele está buscando uma felicidade que é eterna e ele não se contenta com nada menos do que isso, né? Mas essa felicidade que é eterna, ela só pode nascer da comunhão com Deus, né? Então, o que acontece? Para quem não tem essa perspectiva de que existe uma festa, né, na transcendência te esperando, te aguardando, repleta dos mais profundos e sagrados e mirabolantes e divertidos e alegres prazeres, essa pessoa ela não vai conseguir abrir mão dos prazeres desse mundo. De fato, porque a gente quer ser feliz. Isso é a condição natural da alma. A alma é imagem e semelhança de Deus, e Deus é eternamente feliz, então a gente quer ser feliz. Deus é o Bhoktaran, Deus é o desfrutador original, ele é aquele que goza de tudo, né? Então a gente também quer gozar, a gente também quer ser feliz, não tem como a gente se apartar desse desejo, né? Então se a gente não tiver extremamente com o nosso coração vinculado, atado a uma promessa de prazer espiritual eterno, não tem como a gente renunciar aos prazeres desse mundo, não. Então a primeira coisa, se a gente quer ter renúncia, a gente tem que estar extremamente cativado, né? Extremamente comprometido com a ideia de uma felicidade que é transcendental. Não tem outro jeito, né? O segundo ponto que Krishna fala aqui, Sarvaloka Maheshwaran, né? Ele é o proprietário de todos os mundos, ele é o Senhor Supremo de todos os mundos, né? E isso é extremamente, como a gente pode dizer assim, libertador, né? Porque é muito fácil a gente se atar pela responsabilidade que a gente tem nesse mundo de garantir o funcionamento correto de todas as coisas, né? A gente quer, de fato, viver num mundo seguro, num mundo pacífico, num mundo harmonioso. E o que acontece é que muitas vezes a gente cai naquela tentação que Prabhupada fala de tentar criar nesse mundo o reino de Deus sem Deus, né? E aí a gente faz o quê? A gente apela a projetos de poder político, a gente apela a ideologias materialistas para tentar consertar os problemas desse mundo. E normalmente a gente faz isso com a melhor das intenções, a gente faz isso de uma forma muito piedosa, né? Mas a gente não vai conseguir consertar os problemas desse mundo de forma fundamental, porque existe uma variedade de problemas nesse mundo. Existem problemas sociais, existem problemas ambientais, né? Existem problemas sanitários, problemas de saúde, né? Existem problemas de todas as ordens possíveis, né? Mas o problema fundamental desse mundo é que a gente está alienado de Deus, né? Então o que acontece? Você pode criar uma sociedade extremamente próspera, uma sociedade assim extremamente regulamentada, uma sociedade extremamente educada, né? E no final das contas, se o nosso coração continua alienado de Deus, a gente vai ser corrompido por todas essas coisas. A gente vai perverter todas elas, né? Nós já fomos traídos por todas essas coisas, né? Então,
é extremamente libertador Krishna falar que, olha, que bom que você quer o bem para esse mundo, né? Mas eu sou o proprietário desse mundo, sou o proprietário de todos os mundos, né? Então, se você quer fazer o bem para esse mundo, só comunga comigo, né? Então, assim, isso é um outro tipo de renúncia que a gente tem que exercitar. A renúncia dessa ideia de que é a gente que vai consertar esse mundo, né? E não estou falando que a gente não tem que trabalhar para o bem do mundo, porque era justamente isso que Krishna está tentando convencer o tempo todo a Arjuna de fazer aqui, que era de executar o Dharma. Mas você cumpre o seu papel nesse mundo com esse espírito de ser só um instrumento de Deus e entender que ele vai salvar, ele vai redimir esse mundo nos seus próprios termos, de acordo, né, com o seu próprio desejo. Ele não vai salvar esse mundo do jeito que a gente quer que ele salve. Ele vai salvar esse mundo do jeito que ele quer salvar. Ele já tem um plano para a salvação desse mundo. Arjuna queria salvar tudo ali no campo de batalha de Kurukshetra. E Krishna, no capítulo 11, vai mostrar para ele, olha só o que eu vou fazer. Você vai lutar nessa batalha ou você não vai lutar nessa batalha? O final da batalha vai ser esse. Vai morrer quase todo mundo e com isso eu vou restaurar o Dharma no planeta, né? Esse era o plano de Krishna. Não tinha como Arjuna impedir. Arjuna queria fazer outro arranjo para salvar o mundo. Krishna falou, não, o jeito é esse aqui, que eu já tenho. Você pode colaborar com isso ou não. Krishna vai falar em uma passagem da Bhagavad Gita para Arjuna, Labala Bodhaya Jayo, lute por lutar sem pensar no sucesso ou sem pensar no fracasso, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso por essa ideia de que eu tenho que consertar o mundo, né? E aí a gente acaba idolatrando ideologias materiais que prometem a salvação, o conserto desse mundo, né? E a gente acaba buscando refúgio, em vez de Deus, em ideologias políticas e outras coisas afim que nunca salvaram e nunca vão salvar o mundo, né? Não vai produzir essa utopia que elas estão prometendo nunca, né? E por fim, Krishna fala, Suridan Sarvabhutanam, né, que ele fala que ele é o Suridan, né, Rida significa coração, então Suridan, aquele que está profundamente, né, entranhado no coração de Sarvabhutanam, de todas as entidades vivas, ou seja, ele fala que ele é o benfeitor, ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas. Então também isso é um outro fardo que a gente tem que se desapegar, que tem que renunciar, né, que é a ideia de que eu vou ser o benfeitor, que vou salvar todo mundo, ou eu sou aquele que tem que amar a todos, né? A gente não vai conseguir produzir esse tipo de sentimento no nosso coração, a gente não vai conseguir ser aquele que vai ser querido por todos, aquele que vai querer bem a todos, né? A partir do nosso próprio esforço. A única coisa que a gente pode fazer é buscar comunhão com Deus. Se você quer o bem de todo mundo, busca comunhão com Deus, porque Ele já é o bem-querente de todo mundo. Ele vai amar a todos como eles são. O amor que o nosso coração pode produzir pelas pessoas é um amor nos nossos termos. A gente quer amar o outro de acordo com as expectativas que a gente tem de que seja amor, de que seja querer bem o outro, né? Por isso que o amor nesse mundo, muitas vezes, ele se corrompe e se transforma em ódio, né? Por isso que o amor nesse mundo, muitas vezes, termina em crime passional. Porque a gente ama o outro, mas o outro que a gente ama, na verdade, não é o outro que de fato existe. A gente ama uma projeção que a gente tem do outro ou uma expectativa de quem a gente quer que o outro seja. E o que o nosso amor muitas vezes faz nesse mundo? O nosso amor se transforma em controle, em possessão, em possessividade. Você quer controlar o outro para modelar nele aquele que você gostaria que ele fosse para que você possa amá-lo. Mas Krishna não é assim. Krishna ama a gente como a gente é. Krishna conhece a gente melhor do que a gente. Krishna, de fato, conhece a gente verdadeiramente, né? E a gente não se conhece verdadeiramente, a gente conhece a nós mesmos pelo prisma do ego, pela visão distorcida do ego material. Então, a gente não consegue nem se olhar e se entender completamente o que dizer os outros. E Krishna ama a gente apesar de tudo, Krishna ama a gente incondicionalmente, né? Então, se você quer amar a todos de verdade, não é através do sentimentalismo, não é através de nenhum tipo de bobagem emocional que a gente consiga produzir que a gente vai conseguir isso. Se a gente quer amar a todos, se a gente quer fazer o bem para todos, a gente tem que unicamente buscar a comunhão com Deus, né? E é essa comunhão que vai produzir no nosso coração um amor genuíno, que é amor nos termos de Deus. Quando a gente vê o outro pelo olhar de Deus, aí de fato a gente vai estar tendo alguma capacidade de amar o outro, né? E não de outra forma, né? Então Krishna fala que se a gente faz isso, Gyataman Shanti Rikshati, né? Se a gente conhece Krishna nesses termos, então a gente de fato vai alcançar a Shanta, vai alcançar essa paz, né? Essa paz que só Krishna pode trazer pra gente. E a renúncia, ela só é possível, a renúncia ela só é sustentável se você está em paz, né? Então o que Krishna está falando em última análise é renuncia a você mesmo, renuncia a essa vida velha que você tem, essa vida morta que você tem e deixa eu produzir uma vida verdadeira em você, uma vida dinâmica. Deixa eu me apossar da sua vida, renuncia a essa vida que você tem que é obsoleta, que é material, essa vida que é marcada pela presença do arrancara, do ego falso,
né? Porque Krishna falou lá no capítulo 2 da Bhagavad Gita de Sankhya Yoga, a importância da gente distinguir o que é matéria e o que é espírito, né? Matéria é morta, o espírito é vivo. E agora, muitas vezes a gente está vivendo uma vida que é morta, né? E o que acontece? Quando a gente está vivendo uma vida morta, a gente até pode acreditar em Deus, a gente pode até seguir o Dharma, seguir as leis de Deus, a gente pode até rezar para Deus, cantar os nomes de Deus e estudar a revelação de Deus. A gente pode fazer tudo isso, né? O que acontece é que a gente vai estar fazendo essas coisas nos nossos termos. E a gente olha para o mundo e a gente olha para o mundo morto. Né? Por quê? Porque eu estou tentando entender Deus através do meu intelecto. Eu estou tentando orar para Deus através dos meus sentimentos. Eu estou tentando agradar a Deus seguindo o Dharma, seguindo a lei de Deus, através da minha piedade, da minha moralidade, da minha disciplina. E tudo isso é morto, porque tudo isso nasce da matéria. A nossa inteligência, o nosso sentimento, as nossas capacidades éticas, morais, nosso capital moral, tudo isso veio da matéria e vai voltar para a matéria. E como a matéria, tudo isso é morto, tudo isso é temporário, tudo isso é fadado ao fracasso, tudo isso é fadado a ser consumido pelos vermes, né? Tudo isso tem fim. Tudo isso é falível, tudo isso é fruto do pecado. Tudo isso tende a sumir, né, diante da eternidade. Krishna está falando, eu quero produzir uma vida nova em você, uma vida pura, uma vida de bondade pura. Então, o que a gente faz quando a gente entra em comunhão com Deus, quando a gente aceita que, na verdade, é Krishna que é a fonte de toda bondade, de toda pureza, de toda redenção, de toda misericórdia, e quando a gente renuncia ao senso, né, de bem e de mal, como Krishna fala aqui nesse capítulo, né, e de fato a gente renuncia ao nosso próprio eu e entrega o nosso eu para Krishna e faz com que Krishna crie um eu novo para a gente, que a gente nasça de novo, a gente se torne, né, um duidya, duas vezes nascido, assim, no termo original, na acepção original da palavra, alguém que nasceu de Krishna agora, que permitiu que Krishna forje um novo nascimento, uma nova identidade, um novo caráter para você. Essa pessoa agora ela vai olhar para o mundo e vai ver o mundo, mas vai entender a realidade adjacente que existe a esse mundo. Ele vai conseguir olhar para esse mundo e ver o controle de Krishna, a agência de Krishna por trás da realidade. Né? Então, assim, o mundo vai ganhar um novo sabor, o mundo vai se tornar um local mágico, encantado, porque a pessoa olha para esse mundo e sente o aroma de Krishna, sente o gosto de Krishna, vê as ações de Krishna por trás das coisas que antes pareciam muito banais, muito ordinárias, né? Então, para alguém que está vivendo assim uma realidade que é saturada, que é embebida dentro das ações milagrosas de Krishna, né, para essa pessoa que esse mundo agora se transformou no palco das ações de Krishna, para essa pessoa, de fato, a renúncia ela é possível, porque ela vive em comunhão com Krishna. E Krishna opera nela uma vida nova. Agora ela é viva, de fato. Ela é viva para essa realidade, que é uma realidade que é transcendental, uma realidade que, assim, em todos os elementos desse mundo, passam a apontar para Deus, passam a apontar para o Criador. Né? E aí a pessoa consegue atuar nesse mundo olhando o propósito desse mundo por trás de cada uma das suas diversas e múltiplas instâncias. Né? Então esse que é o verdadeiro renúncia. É renúncia de si mesmo para Krishna e permitir que Krishna agora lhe use como um instrumento. Esse é o sentido mais puro da renúncia, nesse sentido que Krishna estava conclamando a Arjuna a atuar e nesse sentido que ele também está assim, pedindo, clamando para que a gente haja. Né? Então a gente pode tentar se conectar com Krishna uma vida inteira de práticas e disciplinas espirituais e não chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem que conseguir, de fato, renunciar a uma relação que a gente tem com Krishna, como Krishna sendo uma abstração religiosa, um conforto mental que a gente tem, uma muleta psicológica, espiritual, algo desse tipo, e ver Krishna como uma pessoa, o nosso Senhor, de fato, né? E isso vai encher a gente de paz e vai conseguir propiciar renúncia no nosso coração, de verdade, né? Como Krishna está prometendo nesse último verso aqui da Bhagavad Gita, desse capítulo 5 da Bhagavad Gita. Então é isso, temos que buscar essa paz e essa renúncia que nascem da comunhão com Krishna. Só assim é possível, de fato, a gente agir nesse mundo sem se prender por ele, sermos assim um peregrino nesse mundo. Hare Krishna!